A paz do Senhor, os irmãos. Vamos para mais um comentário bíblico. Estamos estudando sobre o livro de Esther, nesse que é o terceiro trimestre de 2021. O livro de Esther é o 12º livro histórico do Antigo Testamento. E a lição de hoje, a lição de número 8, está inserida nos capítulos 3 e 4 do livro de Esther. E o título da lição é A Trama de Amã contra os Judeus. Como sempre, a lição traz 3 objetivos. O primeiro é compreender que o ódio pode ter consequências desastrosas. O segundo é entender a tragédia que se abateria sobre a comunidade judaica pela prepotência e ódio de um inimigo. E o terceiro é perceber a providência divina na decisão de Esther em arriscar-se pelo seu povo. Pois bem, nós sabemos que essa situação, desde o primeiro ano do rei Nabucodonosor, Deus entrega a tribo de Judá, o rei de Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor, por conta de tudo que eles praticaram que não era bom aos olhos do Senhor, e profanaram os sábados do Senhor, né? Profanaram a terra. E por conta disso, o Senhor pega através de Nabucodonosor e exila eles para a Babilônia durante 70 anos, para purificar a terra, né? Um ano para cada sábado. E o Senhor sempre trabalha através de símbolos, através de números 7, 70, 3, 12. E o Senhor sempre fala através de símbolos. Pois bem, a lição de número 8, o tema é a trama de Amã contra os judeus. O texto áureo diz: porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Nós sabemos que Deus trabalha, para nós é como se fosse antecipado, né? Mas o Deus trabalha no seu tempo. E aquilo que Ele já criou, para nós é formado, vai sendo formado no nosso tempo, mas já havia sido criado. E nós vamos ver isso em várias situações do Antigo Testamento, né, em vários livros. A verdade prática fala: Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas para com aqueles que o temem e guardam seus mandamentos. Em Hebreus 10, 23, está dizendo que fiel é Deus para cumprir, porque as promessas de Deus Ele cumpre, porque fiel foi o que prometeu. 1 Tessalonicenses 5, 24 também fala que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Por mais, o apóstolo Pedro até diz, por mais que muitos a tenham por tardia, mas na realidade essa questão de tarde, isso é uma coisa humana, né? Porque Deus, ele está no tempo kairos, ou seja, ele não faz parte do nosso tempo. Ele criou o tempo, mas ele fica fora do tempo. E vamos para aqui, 1 Reis 19, 18, fala acerca do profeta Elias, né? Quando está ali falando acerca de Jezabel, né? Dizendo para Deus que só sobrou ele, porque isso, porque aquilo. E Deus fala que tem que lá dentro
da cidade, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então o Senhor sempre tem aquilo que Mardoqueu fala para Esther: olha, se tu não se dispuser a fazer o que eu estou falando, o que eu estou te aconselhando, o que eu estou te pedindo, saiba que de outra forma o Senhor vai levantar outros, porque o Senhor sempre tem para o meu lugar, para o seu lugar, 7.000 para fazer a obra dele. A introdução diz: Deus está operando por trás das cortinas. Apenas um ser com tal graça e soberania protegeria uma órfã esquecida, uma menininha que perdera a mãe e o pai. Só essa providência atuaria na vida de um pobre judeu deportado no poderoso império Medo-Persa, aonde o cruel e cobiçoso Amã tramava para matar todo o povo judeu. No primeiro ponto aqui, ele fala sobre a trama de Amã. Qual foi a trama? Nós vimos isso também lá em Daniel. Em Daniel fizeram a trama, né? Ali os ministros, quando Daniel foi elevado ali por Deus através do rei Dario, e aí os seus ministros também fizeram ali um complô para derrubar Daniel. E eles fazem de toda aquela situação para o rei assinar, e o rei assinou, sem ele saber o que está por trás. E aí, quando Daniel chega diante do rei, não tinha mais como ser revogado, mas o Daniel confiou em Deus, e Deus o livrou da cova dos leões. E aqui o trama não foi diferente aqui, né? Aqui Amã, ele arma uma cilada para pegar o povo judeu. Na realidade, ele quer pegar Amã, ele quer pegar o Mordecai, mas como Mordecai, sendo um servo temente a Deus, tem conhecimento que não é só ele, é todos os judeus que não quiseram voltar para Jerusalém reconstruída. Quando Deus, através do rei Dario, né, faz um decreto, através de Esdras e Neemias, para a reconstrução do muro, muitos dos judeus não quiseram voltar, já estavam estabelecidos, muitos casados, né, com mulheres pagãs, homens com mulheres pagãs e mulheres judias com homens pagãos, como é o caso de Esther. E a gente entende que até aqui Deus, ele permite, né, ele permitiu, porque eles ficaram lá, e tanto que Deus está livrando eles da morte. Porque se Deus não tivesse consentido com essa decisão deles de não voltar para a sua terra, Deus teria deixado eles à própria sorte, eles teriam morrido. Mas Deus, ele não deixa o seu povo, não desampara o seu povo, mesmo eles não querendo voltar para a sua terra. E aqui eles fazem uma trama, né, com os primeiros-ministros para pegar Mardoqueu. Porque como ele era chefe, como ele era primeiro-ministro, né, aqui o grão-vizir, que significa primeiro-ministro do rei. Então Amã, ele quando passava, as pessoas se dobravam diante dele, reverenciando ele, se dobrando. E para o judeu e para nós judaico-cristãos, nós sabemos que a pessoa que se inclina, que se dobra sobre qualquer pessoa ou coisa, está adorando. Que o significado da palavra se curvar é adorar. Então Mordecai não se curvava diante de Amã, e isso o irritava. E no seu entendimento, isso o diminuía diante dos seus liderados, né, diante do próprio rei. E aí, encolerizado, ele arma uma situação aqui para pegar Mordecai, mas na realidade ele ia pegar todo mundo. Se Mordecai não tivesse andando sendo com Deus, Deus não teria revelado para ele qual era o plano.
e o rancor de Amã, né? Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. A recusa de Mordecai, dia após dia, encurvar-se a Amã, o deixou com tanto ódio, e tal foi a insana ira contra o subalterno e sua insubordinação, que ele pensou que não seria suficiente tocá-lo, humilhá-lo e expulsá-lo do serviço, ou seja, do serviço real, ou mesmo executá-lo. Então ele planejou envolver toda a comunidade judaica e cometer genocídio. Então todos os judeus espalhados por todo o Império Persa sofreria as consequências da atitude de um homem. E aqui leva para a palavra de Deus, como diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também veio a redenção, que é Jesus. Entrou por Adão lá no Éden e veio a redenção por Jesus em Jerusalém. E aqui está tipificado aqui em Mordecai que por um homem, Deus salvou toda todo o seu povo, né, que estava ali, que não teria retornado para Jerusalém. O terceiro e último tópico do primeiro fala Amã autorizado pelo rei, olha só. Ele prepara tudo e leva para o rei assinar. E ele disse, quando ele leva dizendo que vai matar um povo, que esse povo não obedece às leis, né? E aí ele diz que vai, além de matar, ele vai saquear os bens, né? E ele quer devolver aos cofres do império, né? Cerca de prata, né? E disse-lhe, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. Então o rei está aqui dando carta branca para Amã, com aquela prata que ele prometeu aqui, que ia ser o despojo, né, do povo judeu. Aí o próprio rei diz, olha, isso fica contigo, para custear esse intento que tu vai fazer contra esse povo, que ele nem perguntou quem era, né? Inclusive a rainha, a esposa dele, era parte desse povo. E nós vimos isso aqui em Daniel 6, de 5 a 11, quando os ministros fazem aquela situação e o rei Dario assina aquele decreto que todo homem que fosse pego adorando um outro Deus que não fosse Dario, esse homem teria que ser jogado na cova dos leões. E Daniel voltou para sua casa no final do seu trabalho e foi orar como era de costume dele orar. Então, fica uma lição para nós aqui, que não é para nós orar quando o problema aparece. É para ser uma constante, é para ser que a gente ore sempre. O problema apareceu, a gente continua orando, clamando a Deus. E não simplesmente quando o problema aparece, como muitos fazem, né? Faz um louvor, faz isso, e sobe monte, e depois para. Só quando parece um problema, de novo volta a fazer. Não, Daniel, ele foi fazer da mesma forma que ele fazia antes, né? E aqui nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico aqui fala sobre a decretada morte dos judeus. O primeiro ponto fala, o edito é publicado. E nós temos aqui duas palavras parecidas, né? Tem o edito e tem o édito. O edito, ele é lei, ele é uma regra, ele é uma norma, né? É aquilo que vai se tornar uma emenda na Constituição, vamos dizer assim. E já o édito, com acento, é um edital afixado em locais públicos, né? No caso aqui, o rei, ele tem um edito, né, que foi publicado e foi levado aos correios. E essa palavra correio não é um prédio, né? Quando a gente fala no Brasil, por que está no plural? Os correios não são as agências, são as pessoas que trabalham, que vai, leva
na condução das encomendas. É as pessoas que são chamadas de correio, né? Que antigamente era pombo, as pessoas soltavam através de pombo, né? Nós vimos ali na arca, quando Noé, para saber se as águas estavam baixando, né? Soltou um corvo, e por último soltou uma pomba, e a pomba voltava. Depois que ele soltou o corvo não voltou. Ele entendeu que já tinha animais mortos sobre a face da terra. Daí o corvo não voltou. Então, correios são pessoas. E aí ele colocou essas pessoas, seu servo, para distribuir esse edito aos sátrapas, aos governos de cada província. O segundo ponto aqui, do segundo tópico do segundo ponto, fala o dia da vingança, né? Radical. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, que são as pessoas, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem e matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, do 12º mês, que é o mês de Adar, que é para nós o mês de dezembro, 12º mês do ano. E aqui eles saíram com essa ordem, né? Os correios, os servos do rei saíram para entregar aos sátrapas, que eram os governadores. O terceiro e último tópico do segundo ponto fala o desdém do rei e de Amã, né? Tanto Amã quanto o rei desdenharam. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Mesmo o seu povo não estava de acordo com aquele edito, porque era uma carnificina terrível. Mas eles, o rei sem entender nada, não tinha entendido o propósito de Amã, e Amã entendendo, mas foram beber na praça, né? Foram tipo já festejando ali aquela mortandade. O terceiro e último ponto fala Mordecai e Ester. A angústia e desgosto. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, ou seja, saiu gritando na cidade. Clamar é gritar, vestido de pano de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Esse símbolo, esse sinal de a pessoa se vestir de pano de saco e se jogar cinza na cabeça, é um sinal de desespero, é um sinal de miséria. Pano de saco era pano que os escravos se vestiam, né? E os leprosos se vestiam. Então era para mostrar a miséria. E isso foi feito por vários homens de Deus no passado, inclusive ali no rei, quando Deus manda Jonas para Nínive, que é pregado ali que em 40 dias Nínive seria subvertida. Então o rei se veste de pano de saco e joga cinza sobre a cabeça. Jacó, quando foi enganado pelos seus filhos, que seu filho, a quem ele amava, que era José, tinha sido morto por uma fera do campo, ele também se veste de pano de saco e joga cinza na cabeça, em sinal de desespero, de angústia terrível. E aqui Mordecai faz o mesmo. Quando ele se veste de pano de saco, se cobre de cinza, ele vai para a porta do palácio. O eunuco faz saber a Ester o que está acontecendo, acerca do seu tio, pai, né? E ela então manda roupas para ele. E que ele não aceita, ele prefere ficar vestido daquela forma para demonstrar toda a sua indignação, toda a sua revolta
diante do que ele acaba de saber acerca daquele edito. O segundo tópico do terceiro fala um plano e um apelo a Esther. Quando ele diz aqui, porque se de tudo tu te calares, agora de outra parte se levantará para o judeu socorro. Então, o seu tio, o pai, estava dizendo, olha, se tu não se dispuser a fazer algo, fica sabendo que o Senhor vai levantar outro. Porque o Senhor não vai permitir que isso aconteça com o seu povo. Agora, ai daquele que não se levantar, que não se dispuser para ajudar. Pois bem, aqui, mais uma vez, a gente está vendo a situação do que acontece até hoje, né? Quando a gente, quando chega da nossa porta, quando o Senhor nos faz saber de algo, é para a gente agir, é para a gente interceder, é para a gente ajudar financeiramente, é para a gente ajudar em oração, é para a gente ajudar com a palavra ou com uma indicação. Se chegou na sua porta, é porque o Senhor está te escolheu para que tu seja esse vaso, esse canal de bênção. E se tu não se dispuser a fazer, não fique preocupado, achando que não vai ser feito, porque o Senhor vai levantar outro, só que tu vai perder a bênção. Porque o Senhor te escolheu para tu fazer algo por alguém e tu não fez conta, tu desprezou. E isso acontece muito, se a gente não tiver sensível à voz do Espírito Santo. Assim como a palavra diz que a gente tem que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja somos nós, não é prédio. Então nós temos que estar atento ao que o Espírito fala à igreja. E nós temos que entender isso. E aí ele está avisando, olha, se tu não fizer, fica sabendo que o Senhor vai fazer por outra. Ele tem os meios para ele fazer. E aqui, nós temos aqui o Daniel 3, verso 16, aqui da fornalha do próprio rei, né? No início, lá, Nabucodonosor, quando leva o povo cativo, ele pega os príncipes, né, para morar no palácio, para aprender todas as práticas do rei, para aprender a língua, aprender como se comportar com os príncipes. E Daniel e seus 3 amigos são colocados lá e eles passam por um teste e eles pedem prova. E aqui o Nabucodonosor manda fazer uma estátua e todos devem se curvar para adorar. Mas aqui 3 jovens, eles não adoram, né? Que é Sedraque, Mesaque e Abednego. Esses são os nomes babilônicos que foi dado a eles. E aí eles não se dobram e todo mundo vê, aquela multidão se dobra quando 3 ficam em pé, fica fácil de descobrir, ó, tem 3 ali que... E o rei vai e diz, olha, não, fazer de novo, vai que vocês não entenderam a nossa língua e tudo, mas eles não se dobraram e o rei falou, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Aí ele vai e diz aqui, Daniel 3,16, fica sabendo tu, ó rei, que nós não vamos nos dobrar diante da estátua que tu fez, ou de qualquer outra coisa. E se o Senhor, nosso Deus, não nos quiser nos livrar, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos curvar. E é isso que fica para nós, para a igreja hoje, que se curva diante de tanta coisa, né? E uso até versículo bíblico para dizer que está fazendo, que é para obedecer às leis do homem, e orar pelos governantes é uma coisa. Quando a lei do homem ela choca com a lei de Deus, você tem que escolher a lei de Deus. E confia no Senhor, que o Senhor vai livrar. E se não livrar, fica sabendo que a gente vai se encontrar na glória. Mas não vamos fazer a vontade do homem. Que Deus abençoe aos pastores, diretores de escola, professores e alunos com mais esse assunto. Um assunto riquíssimo. E interessante saber que esses 70 anos que foi levado esse povo cativo, foi provisão de Deus, permissão de Deus, castigando eles pela profanação da terra, pela profanação dos seus sábados, e para cada sábado, 1 ano. Então, eles ficaram 70 anos cativos. Glória a Deus, graças a Deus.